Olá, turma. Como vai vocês? Como estão vocês, né? E vamos hoje aqui para nossa aula, a segunda parte da aula, né? Vamos assim, sobre as características físicas naturais da população, né? Europa do Norte, Oceania e continental. Aproveitando para falar que é do livro de vocês, apenas a continuação do que a gente viu na aula anterior, certo? Meu nome é Robson e vamos começar a nossa aula. Então, a ocupação e uso da terra. Vamos lá. A estreita relação entre as características físicas e natural da Europa, a ocupação humana e usos da terra. Comparando os mapas da figura 11 e 13 e 14, podemos observar que no extremo norte e ao extremo sul, o clima, o relevo e o solo exerceram grande influência ou condicionamentos na ocupação humana e nos usos da terra desse continente como os demais. Ele mostra aí, né, um mapa, né, e ele vai falar da população aí, habitantes por quilômetro quadrado, densidade demográfica, né? E ele mostra aí pelas cores onde está mais povoado, né? E a gente vê uma concentração em um determinado ponto do mapa. Está localizado mais aqui, né, nessa área aqui, e nessa os aglomerados, né, onde tem mais. Bom, aí tem um lembretezinho aqui, com exceção do norte da Itália e de seu litoral voltado para o mar Adriático, que possui densidade elevada, mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado, que outras regiões possuem grande aglomeração populacional. Uma pergunta que ele faz, né? Mas vamos lá, vamos continuando. Como você caracteriza o uso da terra na Península Ibérica? Não possui terras improdutivas, possui floresta, criação de gado, culturas de cereais, associação entre a pecuária e a cultura e as culturas, e grande área usada para a agricultura mediterrânea, uva, frutas cítricas, oliveiras e arroz. E aí o mapinha também, né? O mapa que ele manda a gente olhar, que tem mostrando aí sobre os domínios, né? E sobre o que é produzido. Né? Terras improdutivas são as rosinhas aí, e você vê que são pouquíssimas, né? E estão em lugares bem mais distantes, né? Se for olhar aqui, ó, está nos extremos, olha onde está. Está nos extremos. Quem mora nesses locais? Será possível que more alguém neles? E aí ele vai dizendo, criação de gado. Onde é que está a criação de gado? Ó, os verdinhos claros aqui, ó, é onde está a criação de gado. As florestas, verde escuro. E olha que o gado já está dentro da floresta. Olha para cá como é que está. Tudo isso é criação de gado dentro da floresta. Cultura e criação de gados, aí é a mistura. Aí você já vai ver aqui que está bem alastrada a cultura e a criação de gado, né? Bem alastrado. E por fim, ali embaixo, a agricultura mediterrânea, frutas. Olha para onde é que ele vem, né? Ó, só desse lado. Do outro lado não tem, em nenhum outro canto. Certo? Passando. Bom, no extremo norte, na altura da altitude do Círculo Polar Ártico, 66, né, grau norte, abrangendo a península do Escandinava e o norte da Finlândia e da Rússia, em razão do clima polar, as densidades demográficas são baixas, menos de um habitante por quilômetro quadrado. Densidade demográfica, só lembrando que é a quantidade de pessoas ou de habitantes por quilômetro quadrado. Olha como isso é baixo. Um habitante a cada 200 quilômetros quadrados. E as terras são improdutivas, mas há criação
de renas por povos do frio que estudaremos no percurso 32. A próxima latitude 60, também por causa do clima, a densidade demográfica são baixas, o domínio nessa região é da taiga, formação de florestas coníferas, lembra lá? Coníferas, pinheiros e outras exploradas para a extração da madeira e celulose para a fabricação de papel. Entre a latitude 40 e 60, norte, já o domínio do clima temperado e de extensas planícies, né? As densidades demográficas são mais elevadas e abrigam grandes e importantes cidades europeias, como Londres, Paris, né? Berlim, Praga, Varsóvia. Aí ele manda rever a figura do número 13 lá, né? É a principal área de cultivo de cereais, trigo, aveia, milho, etc. E de associação de culturas variadas, como beterraba, açucareira e pecuária. Entre essas atitudes e no extremo leste da Europa e do lado ocidental do Mar Cáspio, estende-se para o norte, o clima é semiárido, com manchas de populações entre 10 e 50 habitantes por quilômetro quadrado, e de 1 a 10 habitantes por quilômetro quadrado, e pratica-se cultura irrigada do algodão, da beterraba, açucareira e criação de gado. Na Europa do Sul, as proximidades ao paralelo 40 graus norte, além das altas montanhas, Pirineus, Alpes, etc., onde ainda há nomadismo pastoril, a densidade demográfica varia em 50 e 100, já aumenta, né? De 100 km quadrados, ou 200 habitantes por km quadrado, ou mais de 200 km. Cidades importantes que se localizam em Lisboa, Madrid, Roma, Belgrado, Bucareste e Istambul. É o domínio do clima mediterrâneo e da agricultura mediterrânea, que se destacam na produção de tabaco, uva, azeitona, frutas cítricas e criação de gado. Gente, o tabaco aí é produção de fumo, né? É um fumo que eles chamam por esse nome, certo? O aspecto populacional, vamos lá. Com pouco mais de 743 milhões de habitantes, estimados para 2020, já passado, né? A Europa representa 9,5% da população mundial, percentual superior apenas ao da Oceania, com 42 milhões de habitantes, ou seja, 0,5%. E aí ele mostra no gráfico, no mapinha aí, né, como é que estão cada área. Ásia, 59%, aqui a Ásia. África, 17,4%. América, 13%. E Europa e Oceania só um risco, 0,5%, certo? Continuando, pois, o crescimento populacional da Europa é modesto se comparado ao de outros continentes, sobretudo se considerado no período após a Segunda Guerra Mundial. A taxa de crescimento demográfico anual é por volta de 0,07, enquanto os demais continentes estão entre 0,90 e 1,39. Na África do Sul é de 2,49. Isso se deve, esse fator se deve, né, já ter completado há alguns anos sua transição demográfica, ou seja, a passagem de uma fase com altas taxas de natalidade e de mortalidade para um patamar de baixas taxas. A redução das taxas de mortalidade decorre em especial progresso da medicina. Quanto mais tiver uma medicina avançada, menos morte nós teremos, né? Exemplo de países europeus, estimativas de crescimento natural negativo da população, 2015 a 2020. Né? A gente vê aí
taxa de mortalidade e taxa de natalidade. Onde está mais alta a taxa de mortalidade, não há crescimento, né? Aí tem que estar, a taxa de mortalidade tem que estar sempre abaixo da taxa de natalidade, ou seja, mais gente viva, né, nascendo do que gente morrendo, certo? População jovem em declínio, idosa em relação, né, em elevação. Por causa de baixo crescimento natural ou vegetativo, a população europeia, a proporção de jovens no continente tem diminuído ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, com o elevado padrão de vida da maioria da população, com alimentação, assistência médica, esperança de vida, a expectativa de vida aumentou. Consequentemente, a população de idosos no total da população também aumentou. Ou seja, se eles estão tendo melhores condições de vida, é verdade que a população está ficando envelhecida, né? Passando coisa aqui, falta de mão de obra e pesados encargos sociais para o Estado. Diante do baixo crescimento natural da população e do aumento numérico da população idosa, se não houvesse fluxos migratórios para a Europa, ocorreria um colapso socioeconômico no continente. A população em idade ativa ou apta a trabalhar seria insuficiente e os estados não teriam condições financeiras de arcar com as aposentadorias, né? Desse modo, muitos países europeus vivem um dilema. Ao mesmo tempo que adotam políticas de restrições à entrada de imigrantes, necessitam deles. Calcula-se que 30 anos, aproximadamente, um quarto da população de vários países europeus, Alemanha e França, estará aposentada. Incentivos à natalidade. Alguns países europeus têm estimulado a natalidade por meio da concessão de alguns benefícios. Na Alemanha, por exemplo, o governo estendeu o prazo de licença maternidade para até 3 anos após o nascimento. Aqui no Brasil são 4 meses, 5 meses, se eu não me engano. Mas é complicado. A mãe parir e pouco tempo depois já ter que voltar a trabalhar. Migrações das terras internas e migrações, reduzindo. De onde foi que eu apertei para ele crescer tanto? Então, vamos lá. A fim da Segunda Guerra, em 1945, surgiu-se no período de recuperação da economia na Europa, no qual se destacaram os seguintes países: França, Reino Unido, Alemanha e Itália, né? Consequentemente, intensificaram-se os fluxos migratórios entre os continentes, né? Intercontinentais. Para esses estados, principalmente de portugueses, espanhóis, gregos e turcos, cujos países não absorviam a mão de obra disponível. Após o fim do socialismo, nos países do leste europeu e na União Soviética, no final dos anos 80, início dos 90, outro fluxo migratório intercontinental se formou. Populações dos países que deixaram de ser socialistas, Polônia, Hungria, Albânia e Romênia, e se deslocaram para os países europeus que ofereciam melhores condições de vida. Entre os albaneses migraram para, por exemplo, muitos foram legalmente para a Itália, que passou a adotar medidas severas para conter esse fluxo. Além das migrações intercontinentais, destaca-se o fluxo de imigrantes ilegais da África, Ásia, América Latina em direção à Europa. Esses migrantes têm enfrentado forte resistência nos setores da sociedade, né? Muitos falam que eles vão roubar emprego, vão roubar isso, vão tirar isso deles, mas não, só pega os trabalhos que eles não querem fazer. A questão da migração despertou uma parcela da população europeia o preconceito, a segregação, o racismo e a xenofobia. Esse medo de aversão à população migrante acentuou o dilema europeu de restringir a imigração e de necessitar dos imigrantes para compensar o baixo crescimento populacional do continente.
alternativa encontrada por alguns países foi estimular a entrada somente de imigrantes qualificados profissionalmente. Aí nós temos aí o mapinha que vai falar sobre isso, número de estrangeiros, né? Mostra números altos, né, em relação à Europa. Bom, então eu fico por aqui, esperando que vocês tenham entendido o conteúdo. Se não, como eu sempre digo, volta, assiste novamente, faz observações e garanto que o 10 vai ser garantido. Então até a próxima aula. Tchau, tchau.